Então, nem sei direito como começar a falar sobre yoga. Antes de eu começar a praticar yoga com frequência, eu tinha uma ideia totalmente diferente do que era yoga. Uma coisa bem distante, assim. Imaginava que seria uma espécie de alongamento, algo mais voltado pra, não sei, pra saúde do corpo, assim, os músculos, a flexibilidade do corpo. E realmente, isso tudo é verdade. Porém, a yoga também é muito mais do que isso. E de uma forma bem profunda. E todo esse lado que é o mais fascinante assim da yoga era algo que eu não fazia ideia. Não faz tanto tempo que eu comecei a descobrir a yoga assim. Eu acho que uns 5, 6 meses por aí que eu comecei a fazer. E não foi nem nada de aula ou de participar de uma palestra. Tudo começou com uma conversa que eu tive com um conhecido. Ele disse que praticava. Isso ficou na minha cabeça. E como já fazia um tempo que eu estava envolvido com meditação, a yoga parecia algo próximo, assim, de alguma forma. Então eu resolvi explorar e acabei encontrando um canal no YouTube que me deixou bastante motivado, assim. Se chama Yoga with Adrienne. É um canal em inglês e tem uma professora de yoga muito boa mesmo. E eu fiz um dia e logo de início, assim, já gostei muito, sabe? Me senti muito bem com a prática. E, e muito interessante também que eu imaginava que seria uma coisa mais pelos movimentos do corpo. Mas só que também existe toda uma narrativa que acompanha assim a cultura do yoga, toda uma história de espiritualidade que é muito presente, que fez eu acabar me fascinando cada vez mais. E enquanto eu fazia assim, nos primeiros dias, que era uma prática assim eram uns vídeos de 20 minutos, 30 minutos, nada muito longo. Eu já me sentia muito bem, sabe? Eu ficava sempre com uma sensação de ter me encontrado naquele momento. E era um momento que eu não pensava em mais nada a não ser fazer aquilo. E é muito bom, assim, quando a gente está envolvido em qualquer atividade que seja, que a gente não pensa mais nada além daquela própria atividade. E todos esses dias que eu pratiquei yoga, eu, conforme, assim, fui praticando, fui colocando meu corpo em posições que não tinha colocado, sabe? Que não colocava, talvez, desde que fosse criança. E isso é muito interessante, sabe? Porque a posição que o nosso corpo ocupa está diretamente relacionada à maneira que a gente se sente. E então, conforme a gente vai explorando posições que a gente nunca se colocou, assim, com o próprio corpo, a gente também vai sentindo coisas que a gente nunca sentiu. E isso tudo, no meu caso, né, eu sozinho, ah, se, percorrendo esse caminho, assim, sabe? Naqueles momentos ali de sentir coisas novas e uma sensação de uma presença muito forte, assim, enquanto eu fazia. E também tem posições e movimentos que
exige bastante da musculatura. São posições que não são tão fáceis de fazer, sabe? É de ficar assim, sentindo aquela queimação no músculo, assim, de sentir que não vai aguentar muito mais tempo, sabe? E se colocar no máximo, meio que expandir, assim, até onde o teu corpo consegue ir, né? Em questões de flexibilidade e aguentar mesmo segurar o peso do corpo durante certo período. Hum, e isso é muito interessante mesmo. É uma jornada de descoberta constante, assim, a praticar. E talvez uma das coisas que eu mais gostei, assim, foi como que essa jornada serve como uma forma de se conectar com o próprio corpo. E apesar de, durante a prática, isso já ser algo incrível, eu tô querendo dizer no sentido de se conectar, atingir outro nível de conexão com o próprio corpo de uma forma que isso permaneça para a vida, não só naquele momento da prática, tipo, no próprio dia a dia, no cotidiano, em outros momentos que não tem nada a ver com yoga, a gente começa a se sentir diferente. Eu comecei a me sentir diferente, a prestar atenção, mais atenção na minha própria postura corporal, numa subida de escadas, sentir mais o peso do meu próprio corpo, dos membros se movimentando. Isso é uma coisa que nos traz ainda mais para o momento presente, além de ser uma forma de relaxar também, porque pelo que eu sinto, quando a gente toma consciência do nosso corpo, isso dá uma relaxada, sabe? Que muitas vezes nessa tomada de consciência a gente pode identificar certas tensões ou identificar por exemplo, uma ansiedade que está sendo manifestada no corpo, digamos, através de uma dorzinha na barriga ou uma tensão no pescoço. E quando tu identifica isso, sabe, no teu corpo, isso te dá a oportunidade de relaxar aquilo conscientemente. E é algo que, se tu não tivesse ciente e conectado nesse nível íntimo, assim, com o teu próprio corpo, na correria do dia a dia, talvez isso afetasse o teu humor, talvez isso te estressasse, e até afetasse as pessoas à tua volta também, sendo que tu nem tem noção de que aquilo era uma manifestação do teu corpo. Tu começa a criar, a mente começa a criar explicações externas para aquilo, sabe, justificativas, e até questões emocionais, e tu nem tá ciente que aquilo ali é uma coisa que tá se manifestando no teu corpo. E quando tu tá ciente disso, além de tu ter a oportunidade de poder relaxar aquilo, buscar uma forma de relaxar, mesmo que tu não consiga relaxar, isso vai criar um espaço entre a tua consciência e aquela manifestação no teu corpo. E isso já é algo que muda as coisas. Não sei se ficou muito claro o que eu disse, mas é mais ou menos o que eu sinto, sabe? Meio que é uma forma de criar mais espaço para identificar melhor o que se passa. E uma consequência de tudo isso é a gente se sentir mais confortável no próprio corpo. E isso é algo que não tem como colocar em palavras, assim, quão importante isso é, pelo menos na minha vida. Tem muitas vezes que a gente não está confortável e esse desconforto está sendo manifestado no nosso corpo. E por incrível que pareça, a gente muitas vezes não tem noção desse desconforto. A gente está tão identificado com algum pensamento ou com alguma questão externa ou algum acontecimento enfim, algum acontecimento da vida,
e a gente deixa passar uma coisa que tá ali, sabe? Um desconforto, uma tensão, uma ansiedade. E quando a gente tá num nível de conexão maior com a gente mesmo, essas coisas que se passam com a gente, tanto no nível corporal, como foi o exemplo, como no nível emocional, elas se tornam mais claras. E, enfim, não tem como expressar o valor que isso tem, sabe? Poder ver as coisas que estão se passando com a gente com maior clareza. Isso é algo muito, muito benéfico mesmo. Então, era mais ou menos isso que eu tinha para falar aqui nesse momento. Eu gosto muito, muito de falar sobre yoga, como deu para perceber, né? E também sobre meditação, sobre leituras na área de espiritualidade, como Eckhart Tolle, enfim, outros autores também. E não sei, senti vontade de vir compartilhar um pouco da minha experiência, porque assim como foi um divisor de águas na minha vida, digamos assim, também pode ser que para outras pessoas seja, e a gente nunca sabe o que vai fazer a outra pessoa começar a se interessar por isso. Para mim pode ter sido uma conversa com alguém que me despertou aquela curiosidade e fez eu ter toda essa jornada de descoberta que foi super importante. Talvez para outra pessoa que nunca parou para pensar sobre essas questões, um vídeo, um pedaço de conteúdo que ela encontre pode ser também essa gota d'água que faça ela experimentar uma coisa nova. Por isso que eu fiquei motivado assim, a compartilhar um pouco da minha experiência. E não sei se alguém caso alguém tenha ouvido até essa parte e quiser deixar algum comentário dizendo assim o que achou, se deu para entender as ideias que eu comentei, ou se essa pessoa já teve alguma experiência e quiser adicionar também para enriquecer a conversa sobre o assunto, por favor, deixe, vai ser muito legal mesmo, vou responder com certeza. E também eu tenho vontade de fazer alguns vídeos sobre meditação, que é algo que eu sou completamente fascinado, assim, que não tem como expressar a importância que teve na minha vida. E eu gostaria de falar, se alguém tiver interesse, assim, comenta também que eu penso em alguma forma de compartilhar isso. Tá certo? Então tá, muito obrigado. Até uma próxima e tenha um bom dia.